Essa atividade foi elaborada em torno do tema dos gases ideais. O eixo temático nos PCN+, é energia e transformação química. Foi planejado para ser aplicado em salas de primeiro ano do ensino médio, sendo necessário conhecimentos prévios dos seguintes temas: modelos atômicos, estados físicos da matéria e interações intermoleculares. O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos criem, a partir de um experimento, modelos que expliquem os fenômenos macroscópicos observados e discutam as limitações e potencialidades dos modelos criados por todos os grupos de alunos, promovendo assim uma conscientização do processo de elaboração de um modelo científico. Com isso, agora vou falar dos objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os objetivos conceituais são entender o processo de elaboração de um modelo científico, compreender as potencialidades e limitações da modelagem e compreender o modelo dos gases perfeitos. Os objetivos procedimentais são construir um modelo que explique o fenômeno observado e investigar limitações nos modelos propostos. Já os objetivos atitudinais são refletir acerca da importância dos modelos científicos e questionar sobre como ocorre a construção da ciência. A atividade ocorrerá da seguinte forma: em um primeiro momento, os alunos se dividirão em grupo para em seguida realizar o experimento. Após isso, será destinado um tempo para que os grupos formem seus modelos. Após o término da modelagem, o professor iniciará uma discussão com todos os grupos e entregará textos de apoio que os estudantes utilizarão para revisar seus modelos. No final da atividade, o professor fará uma nova discussão e em seguida uma conclusão. Os materiais utilizados para essa atividade serão o Erlenmeyer, a pinça de madeira, a lamparina ou um bico de Bunsen e um balão de látex. O procedimento realizado é simples. Basta colocar o balão de látex no bocal do Erlenmeyer e em seguida, com a pinça de madeira, colocar o fundo da vidraria na chama. Observamos que conforme esse pequeno sistema é aquecido, o balão começa a inflar. Cabe lembrar que os materiais podem ser substituídos por utensílios comuns do cotidiano de baixo custo, como por exemplo substituir o Erlenmeyer por uma garrafa PET ou uma garrafa de vidro e a fonte de calor por uma tigela de água quente, como veremos logo em seguida. Modelagem e discussão. Após a demonstração do experimento, os alunos realizarão uma atividade em grupo apresentada no anexo 1, como forma de norteá-los para a construção do modelo.
Após o término da atividade, o professor deverá guiar uma discussão acerca das potencialidades e limitações dos modelos de cada grupo, para que seja possível aos alunos compreenderem como um modelo é discutido antes de ser realmente aceito, e que também compreendam que os modelos elaborados são construções provisórias e imutáveis. A atividade apresentada deve ser elaborada por grupos de 4 a 5 alunos e ocorrerá num tempo estipulado de 35 minutos, 25 minutos para a modelagem e 10 minutos para a discussão entre os grupos. Em seguida, os alunos deverão transpor a ideia do modelo elaborado e discutido para uma possível explicação de uma situação cotidiana. Esta pergunta conterá a seguinte indagação: quando você descasca uma mexerica, as pessoas à sua volta sentem o cheiro da fruta. Os alunos deverão responder: como você explica o fenômeno de o cheiro se espalhar? Por que o cheiro seria menos perceptível no inverno? Após a tentativa de elaborar um modelo expresso, por meio do desenho, ao expressar o que possivelmente ocorreu no experimento, os alunos deverão argumentar sobre o processo de elaboração de um modelo científico. Serão entregues recortes de textos e imagens de divulgação científica, anexo 2, que explicam o fenômeno macroscópico observado no experimento. O professor deverá, portanto, utilizar esse material como complemento, sendo necessário sua intervenção para auxiliar os alunos a compreenderem o porquê do uso deste material e como esses modelos são úteis para explicar tal fenômeno, mostrando a eles que os modelos presentes no material são somente representações científicas, demonstrando, assim, suas potencialidades e limitações. A idealização dos modelos dos alunos será norteada por um questionário, anexo 1, e, após o término da atividade, o professor deverá guiar uma discussão acerca das potencialidades e limitações dos modelos de cada grupo, para que seja possível que os alunos, além de compreenderem como o modelo é discutido antes de ser realmente aceito, entendam que os modelos elaborados são construções provisórias. No começo do século XIX, John Dalton resgatou a ideia do átomo como uma pequena esfera, com massa definida e propriedades características de cada elemento químico. Dessa maneira, ele poderia explicar as reações químicas pelo arranjo dos átomos, que seriam, para ele, as menores partículas indivisíveis que constituem a matéria. Dalton estava convencido de que o que formava a matéria eram os átomos e, ainda, de que a massa dos átomos determinava o comportamento macroscópico das substâncias. Elaborou então um modelo para a estrutura da matéria baseado em alguns postulados. 1. Os elementos são formados por pequeníssimas partículas, os átomos. 2. Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. 3. Os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são suas massas relativas. 4. Os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outro elemento, formando os átomos compostos. Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo de tipos de átomos. 5. Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento destes átomos. A limitação no modelo de Dalton estava na imposição da regra da máxima simplicidade, que, apesar de fazer muito sentido lógico, não estava totalmente correta. Segundo ela, por exemplo, a água deveria possuir a fórmula HO e a amônia NH, o que sabemos hoje não é verdadeiro. Outra limitação estaria em não contemplar a natureza elétrica dos materiais. Entretanto, Dalton iniciou um caminho sem volta na química, a certeza de que a matéria é formada por átomos. E uma imagem ilustrando o comportamento das moléculas antes e depois do aquecimento do Erlenmeyer. Avaliação.
Ela terá foco na avaliação das habilidades argumentativas dos alunos, por meio de suas respostas na atividade demonstrada do anexo 1. Discussões e análise crítica dos modelos levantados em aula pode-se avaliar as habilidades dispostas na tabela que vamos apresentar a seguir. Bom, com essa atividade, pretende-se desenvolver, além de conceitos químicos, habilidades argumentativas, fazendo com que o aluno explique, discuta e aceite outras possibilidades de modelos. É importante ressaltar também que essa abordagem poderá contribuir para uma visão de que a química é uma ciência dinâmica e que aceita diferentes modelos para a explicação de um mesmo fenômeno macroscópico. Lembrando que os PDFs com os anexos 1 e 2 estarão disponíveis na plataforma do Moodle, junto com o link desse vídeo para os alunos da Instrumentação do Ensino de Química 2. Muito obrigada por assistirem ao vídeo e até a próxima!